bom dia, deputado Ramalho da Construção, bom dia, Mário Covas Neto. Estamos iniciando hoje mais um encontro Café com Ramalho. Hoje temos um convidado aqui, Mário Covas Neto, para a gente falar um pouquinho sobre soluções do déficit de moradia. Muito obrigado, Paulo Baldrão. Paulo esteve no governo em secretarias como Habitação, Secretaria do Trabalho, Secretaria da Justiça, e quando estava no mandato, também esteve no nosso gabinete e está conosco aí, organizando aí politicamente aí os nossos setores. Eu quero cumprimentar todos os internautas e cumprimentar o nosso convidado especial, Mário Covas Neto, né? Mário Covas Neto tem 62 anos, é advogado, político, filho do ex-governador de São Paulo, Mário Covas, e tio do atual prefeito da cidade. O nosso convidado é filho de um dos maiores políticos que a história já construiu no Brasil e no planeta. O Mário Covas, quando prefeito, governador, ele apoiou todo o sistema de mutirão e ele tinha na sua mentalidade que o trabalhador, para ter dignidade, precisava ter a carteira assinada e um teto para morar. A realização do sonho da casa própria. Mário Covas, que foi mestre, acho que de todos nós que acompanhamos. Ele vai falar de um tema que, para nós, até por ser da construção há 53 anos, eu estou na obra desde que cheguei em São Paulo em 1968, quase a tua idade, né? E sempre abracei a causa da realização do sonho da casa própria. E nós continuamos com um déficit habitacional de quase 8 milhões de moradias, 7,8 milhões de moradias, segundo estudo da Abrainc e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que acompanha isso passo a passo, todos os dias. E temos muito, acho que, para fazer pela frente, e aí nós precisamos de governo que tivesse um pouco de compromisso com essa área da habitação. Primeiro porque eu acho que é uma das fontes geradoras de emprego em todas as áreas. Não só emprego direto, mas para uma unidade particular, uma unidade de baixa renda, ela gera 1,2 emprego direto. Para cada um emprego direto, nós geramos, em média, 2,9 empregos na cadeia produtiva. São um pouco mais de 60 indústrias que produzem insumo para o setor da construção. E assim a gente gostaria de ouvir muito a experiência do Mário Covas. Teve 2 mandatos de vereador muito atuante. Vem não só da escola, mas também está no DNA. É filho do maior construtor de ideias de cidadania desse planeta, que foi o Mário Covas Filho. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a você, Ramalho. Bom dia aos amigos que estão nos assistindo. Para mim é um prazer muito grande, uma honra fazer parte desse Café com Ramalho. Você, como, além de político, de um representante público, um líder sindical, essa sua proximidade com a categoria toda é extremamente importante. Você sabe muito bem disso. E essa é uma oportunidade de conversar com a categoria, de ter essa interação e com isso, aproximar mais o representante do representado. É uma responsabilidade enorme falar sobre habitação neste ambiente, porque, no final, vocês têm muito mais a me dizer do que eu dizer a vocês a respeito desse tema. Mas eu vou tentar pincelar algumas coisas que me parecem um pouco óbvias. Para que você tenha uma retomada do crescimento da economia no país e também a retomada de emprego, a construção civil é um dos fatores mais importantes para que isso aconteça. Ele movimenta muito a economia e, mais do que isso, ele gera uma quantidade muito grande de empregos. E gerando empregos, obviamente, você gera renda, e gerando renda, você faz com que a roda gire. O dinheiro entra no bolso de um, vai sendo gasto para o bolso de outro e volta para realimentar a própria economia. A construção civil talvez seja o primeiro sinal mais evidente que a retomada da economia está acontecendo. Bem, eu entendo que você tem que procurar métodos que sejam mais rápidos a construção e você ter sempre parcerias entre a comunidade e o poder público. Para que o governo faça isso, é preciso que eles tenham uma parceria maior entre os vários níveis de governo, seja prefeitura, estado e união, e também que se pense globalmente. De nada adianta você fazer um investimento em construção civil numa determinada área de um município, de habitação popular, por exemplo, se você não tiver infraestrutura para
de transporte coletivo, de saúde, de educação, de saneamento básico, enfim, é um conjunto de coisas, não dá para você dissociar uma da outra. Então, portanto, não dá para você pensar em habitação de uma forma só separada do conjunto das coisas. Na verdade, se você não tiver os empresários, todos aqueles que estão envolvidos na área de construção, você ter dinheiro privado também, além do dinheiro público, para a área de habitação, o desenvolvimento não é tão rápido assim. É muito investimento e é preciso que você também tenha mercado para isso. Afinal, aquele investidor não vai fazer não vai trabalhar numa coisa em que ele não consiga amanhã comercializar, e, portanto, que ele vive disso. Então, é preciso que a economia esteja funcionando para que você tenha como fazer aquela habitação ter um destino adequado. Acho também, que a gente poderia adotar um sistema, especialmente para a pessoa de terceira idade, para ter uma tranquilidade no seu tempo de descanso, vamos dizer assim. Seja pelo tempo de vida, pela idade, ele não consegue ter um financiamento, porque o financiamento exige um tempo maior. Eu penso que é possível se pensar em você ter sistemas de habitação para a terceira idade que não sejam vendas de casas, que sejam uma locação permanente. Ou seja, de tal forma que a pessoa possa ter um teto, aqueles que têm menos condições, que possam ter um teto e que aquilo seja um imóvel que nunca deixe de ser do poder público. Ele simplesmente muda o seu locatário conforme o tempo. Essa é uma forma de você, pelo menos para esses setores mais vulneráveis, você ter condições de fazer isso. Talvez isso pudesse ser uma forma intermediária até você ter a solução final da gente de muito pouca renda que também pudesse fazer desta forma. Em vez de ele ter, num primeiro momento, sua habitação, ele tem a oportunidade de ter uma habitação indefinida, como um contrato vitalício, mas que a propriedade não é dele, porque assim a gente pode fazer uma tarifa mais barata e isso ficar por conta do Estado. Se amanhã houver uma possibilidade de ele ter um imóvel próprio, ou se ele tiver a possibilidade de amanhã ter uma outra mudança, aquele imóvel pode ser utilizado para outra pessoa. Isso é uma ideia apenas colocada numa mesa de debate, mas me parece que isso pode ser uma coisa interessante. Então, eu acho que o desafio é grande. Nessa área de habitação, realmente, ela é fundamental para a gente retomar a economia, como eu disse. Seu sindicato, Ramalho, tem um papel importante nisso, porque vocês são formadores de opinião, vocês têm a categoria que pode fazer com que o país retome essa força, e que as sugestões, certamente, que vocês possam dar aos governos, ao poder privado também, servirá de parâmetro para esse crescimento. Não sou especialista na área de habitação, comecei dizendo isso, eu estou falando... É como querer dar aula para professores. Eu estou assim, até incomodado. Fico muito honrado de ser convidado e para falar de um tema, inclusive, que eu tenho pouco ou não tenho a profundidade que vocês têm. Obrigado, vereador, muito obrigado mesmo. Tem algumas perguntas aqui. A doutora Márcia Pandeló, ela está me parabenizando pela palestra e falando que exatamente o projeto que ela está discutindo é a bioconstrução, quer dizer, fazer moradia, sustentabilidade, protegendo o meio ambiente, né? Fernanda Brandão fez a seguinte pergunta, deixa eu abrir aqui. Ótimo esclarecimento a respeito do projeto de geração de emprego e renda, e muito importante para os trabalhadores. Parabéns ao vereador Mário Covas, né? Uma verdadeira aula, né? Não foi bem uma pergunta, mas eu acho assim, muito importante a tua palestra, muito. Quer dizer, você foi aí muito humilde em falar que não conhece o tema. Imagina se conhecesse, né?
tudo, né? E eu acho que é muito importante. O presidente fez uma colocação, Mário, sobre a referência do Mário Covas, saudoso governador e prefeito da cidade. E o DNA da família Covas parece que é a humildade, né, presidente? Eles grandiosos e, né, olha, não é assim. Como o Covas colocava o pé no barro, você também teve uma gestão como homem público muito importante, né? E a contribuição que você tem dado aqui, eu acho espetacular, né? Essa ideia da moradia sendo a transferência para as famílias conforme o decorrer do tempo, acho muito interessante. O que você acha desse momento que a gente está numa discussão tão aprofundada do meio ambiente nesse país? E a sensação que eu tenho é que se discute pouco essa questão de construções sustentáveis, como foi a reunião que eu tive ontem, que o Ramalho me apresentou uma pessoa chamada Márcia Pandeló, que fez algumas colocações das inúmeras possibilidades que se tem de novos modelos de construção para aproveitamento de água de chuva, novos modelos de consumo de energia, de gás, tem inúmeras soluções, e a sensação que eu tenho é que parece que se discute pouco isso, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, grandes capitais com problemas enormes, de escoamento de água de chuva, de trânsito, de mau planejamento, de construções de grandes condomínios, né, criando um caos de mobilidade na cidade. Se você puder falar um pouco disso. Quando a gente olha os conjuntos habitacionais que foram feitos durante décadas, que é uma coisa muito parecida, muito simples, sua arquitetura, na sua construção, é uma residência de alguém. Mas o tempo vai mudando. Eu acho que hoje você tem outros desafios. Quando a gente pega um conjunto que foi feito, por exemplo, aqui na Roberto Marinho, que são prédios, a gente só sabe que é conjunto habitacional porque participou do processo todo, porque ele foge do tradicional. Eu acho que, inclusive, fica um pouco marcado para quem está morando lá que aquilo é um conjunto habitacional. Era preciso você ter modalidades diferentes. Você não precisa ser tudo absolutamente igual. Primeiro isso. Segundo, porque aí você vai valorizar, inclusive, aquele imóvel. Segunda coisa, além da infraestrutura toda que a gente já falou, de escola, de hospitais ou de saúde, transporte coletivo, de água, de esgoto, etc., para você poder fazer uma habitação de qualidade, você ter novas soluções tecnológicas, elas têm que ser olhadas sim. É óbvio que se esbarra um componente de recurso. Quanto que isso vai custar? Quanto que isso vai impactar na obra? O quanto isso vai aumentar o custo total e que, portanto, quem é que vai arcar com esse custo? Mas eu acho que essas soluções, quanto mais você usa, mais barato fica. A produção em larga escala faz com que o preço diminua. Eu acho que a gente tem que procurar sim. E eu acho que em tempos de crise, como essa crise que a gente vive agora, é o momento das grandes criatividades. É onde a gente procura soluções que possam fazer as coisas dar a volta por cima. Não tenha dúvida, você ter oportunidade, já tem construtoras aqui em São Paulo, já há algum tempo, quando eu era vereador, eu cheguei a estar numa delas, que já faz construção, não é de baixa renda, mas já faz construção com esse olhar, só pensando na questão ambiental, de como é que você reaproveita a água da chuva, como você falou, como é que você faz fonte de energia para sustentar o próprio condomínio, ou até para sobrar, para vender isso para fora, para a rede. Você ter outras soluções que sejam criativas, inteligentes e que acabem ficando mais barata para o morador. É preciso que a gente só veja se isso, para a construção, ela está adequada. Mas é óbvio que esse é o caminho que a gente deve seguir. Eu estou batendo palmas para que se pense isso, discuta isso no ambiente do sindicato da construção. Fico muito feliz, muito obrigado pelo convite, obrigado a você, Paulo, obrigado ao Ramalho, obrigado àqueles que estiveram nos aturando até agora. Muito obrigado, vereador, obrigado, Paulo, quero agradecer também aos internautas que nos acompanharam, e quero vê-lo junto aí na política, como você disse, eu vou construir a possibilidade de voltar a ser deputado estadual, espero que você venha a federal ou a senador. É importantíssimo você continuar na política. Tem experiência, São Paulo e o Brasil precisam de pessoas que tenham realmente essas posições firmes de continuar defendendo o povo. Como dizia o Mário Covas, ser agressivo nas ideias, mas nós precisamos ser tolerantes para ouvir as pessoas. Obrigado, Paulo.
Obrigado, vereador. Um beijo na família. Obrigado.